Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 10. A cura de uma mulher paralítica. Todos abriram, amém? Glória a Deus. Assim diz a palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 10, onde vai dizer assim: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher, que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se, e vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, se assim for da tua vontade, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, passamos um dia hoje maravilhoso na presença do Senhor, aonde houve festa nos céus, porque homens e mulheres, obrigado amado, se arrependeram dos seus maus caminhos e decidiram no seu coração se entregar ao Senhor. Ainda nesse mundo de hoje, onde nós vimos, onde tudo nos leva a viver uma vida contrária à palavra do Senhor, homens e mulheres, nesse dia de hoje, jovens, decidiram no seu coração descerem as águas, entregarem as suas vidas ao Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? E é motivo de alegria, porque nós vivemos nesse mundo, nós sabemos de que maneira esse mundo ele se encontra, aonde todas as situações, muitas delas, elas nos direcionam a abandonar a presença do Senhor, a não se entregar, a não se dedicar a esse Deus, a esse Senhor. É necessário que eu e você, como nós louvamos aqui, é necessário que a cada dia a gente venha conhecer o nosso Senhor e prosseguir em conhecer esse Deus, porque Ele é um Deus que se revela a cada um de nós, a cada dia, a cada instante. Ele é um Deus que a todo instante está ali ao nosso lado, tão somente, mais uma vez eu digo, batendo na porta do nosso coração. Esse mesmo Deus de outrora, lá atrás, do passado, esse mesmo Deus de hoje, Ele está ao nosso lado, querendo tão somente que a gente venha abrir o nosso coração para o Senhor, que a gente venha se ofertar a Ele, porque muito Ele tem a dar a cada um de nós,
Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu falo que muito o Senhor Ele tem a entregar, a dar a cada um de nós, eu não estou aqui falando de bênçãos aqui dessa terra. Eu não estou aqui falando de bens materiais. Não que você não possa alcançar, você pode alcançar, você trabalha, você tem seu trabalho, você pode sim alcançar isso, mas não foi para isso que o Senhor, Ele verteu todo o seu sangue naquela cruz. Não foi para isso, para te dar casa, para te dar carro. Não, não foi para isso. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Assim diz a palavra do Senhor. Para isso, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a vida eterna que o Senhor, Ele quer dar a cada um de nós. É a vida eterna que Ele quer entregar a cada um de nós. É a salvação em Cristo Jesus. É poder dizer, como foi dito aqui hoje pelo pastor, uma vez salvo, salvo para sempre, como ele disse, dando exemplo aqui, mostrando para cada um de nós, aqui é o céu, aqui é o caminho que nós estamos percorrendo, um degrau, outro degrau, até chegar no lugar aonde o Senhor, Ele há de dizer para nós: vinde bendito do meu Pai, e possui o que é teu por herança. A palavra fala que a minha lágrima, a sua lágrima, quando nós chegarmos lá, o próprio Senhor, Ele vai enxugar. Aí sim, uma vez salvo, aqui dentro, nos altos céus, aí é para sempre. Mas para isso, é necessário um caminho, é necessário uma caminhada para cada um de nós ainda nesse tempo. É necessário a gente ainda lutar nessa terra, porque esse mesmo lugar, esse lugar ser preparado para cada um de nós, a palavra vai dizer que ele é conquistado, mas com esforço, e somente aqueles que se esforçarem, herdarão o reino dos céus, porque está lá, está preparado para cada um de nós. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, diz o Senhor. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então a sua morada, ela está preparada lá, já está lá preparado, tudo bonitinho para você. Mas ainda há um caminho que nós devemos percorrer. Ainda estamos aqui nessa terra, ainda estamos aqui nesse mundo, onde a palavra fala que jaz no maligno. Afrontas vão vir diante de cada um de nós, dificuldades vão vir diante daqueles que se dizem servos, daqueles que são servos do Senhor, afrontas, como eu já disse, perseguições, enfermidades, e muitas das vezes, como nós louvamos, bate um desespero, uma agonia, a gente até pensa em parar, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando a gente entra no nosso quarto, quando a gente fecha a nossa porta, quando a gente fala com o nosso Deus, e Ele fala conosco através da sua palavra, o Senhor, Ele vai renovando a nossa vida, Ele vai transformando a nossa vida, quando nós estamos na presença do Senhor, buscando a face do Senhor, a estar ao lado de Deus a cada dia. Hoje, aquelas pessoas experimentaram isso, agora elas são filhas do Senhor, filhos e filhas, homens e mulheres que se renderam e receberam o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Mas assim como foi com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que após ser batizado, automaticamente ele foi logo tentado, também pode acontecer com cada um de nós. Mas nós já vimos aqui, e a palavra mostra para cada um de nós, de que maneira nós vamos lutar contra essas lutas, contra essas tentações que elas vêm até cada um de nós, quando nós nos decidimos no nosso coração, nos entregar ao Senhor. Nós venceremos através da palavra do Senhor. É ela que vai nos colocar de pé, porque é ela que é lâmpada para os nossos pés, e é luz para o nosso caminho. Lâmpada porque foi dito hoje, porque esse mundo jaz em trevas,
E é necessário que eu e você estejamos com a lâmpada, que é a palavra do Senhor, para que ela venha iluminar o nosso caminho. E para isso, o nosso Senhor Jesus, Ele veio para nos dar direção, para nos instruir, para mostrar para cada um de nós o caminho pelo qual nós devemos prosseguir. E esse caminho é Cristo. O nosso alvo é Cristo Jesus. Então é para Ele que nós devemos olhar. É para Ele que nós devemos direcionar o nosso foco, para Cristo Jesus. Porque para isso Ele veio. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, o ministério pelo qual o Senhor, aos 30 anos, Ele começa ali depois de ser batizado, Ele começa então a curar, a salvar e a libertar aquelas vidas. Porque aquelas vidas outroras, elas estavam como ovelhas que não têm pastor, elas estavam perdidas, sem direção, sem rumo, sem saber que caminho eles deviam tomar. E muitas das vezes o ser humano ele se encontra também dessa maneira, sem direção, sem rumo, sem saber o que buscar, aonde buscar. Assim como o Senhor Ele fez outrora, lá atrás, no passado, Ele também opera nesses dias de hoje, porque a palavra diz que Ele é o mesmo, Ele não mudou. Assim como Ele começou a dar direção àquelas pessoas lá atrás, os milagres, os prodígios, as maravilhas que o Senhor fazia lá atrás, Ele é Deus para fazer também nesses tempos de hoje. Basta a nossa entrega, basta a nossa dedicação ao nosso Senhor, porque como eu disse, muito Ele tem a se revelar a cada um de nós. Jesus então, Ele caminha pelas cidades, e as pessoas assim, vendo a Jesus, aquilo pelo qual Ele operara, as pessoas iam de encontro ao Senhor. E observe que o nosso Senhor, em momento algum, Ele está tão somente prostrado, parado. Mas o seu ministério, nós vimos pela palavra do Senhor, que é sempre movimento. Ora num lugar, ora em outro lugar, ora numa sinagoga, ora em outra sinagoga. Assim foi e é, até os dias de hoje, a caminhada do nosso Deus. Aquele que veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio curar, Ele veio salvar e Ele veio libertar vidas que necessitam de uma ação do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu necessito do Senhor na minha vida. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse o Senhor. Eu creio que aqui hoje há homens e mulheres também necessitados do Senhor, que precisam de uma direção, que precisam da mão salvadora do Senhor, da mão que guarda, que sustenta do Senhor em suas vidas. E Ele está presente aqui nesse lugar. Você pode glorificar o nome do Senhor? Ele está presente aqui nesse lugar, assim como Ele esteve hoje pela manhã. Pela manhã, a igreja abarrotada, lotada de pessoas, assim como Ele esteve pela manhã, Ele está aqui hoje também. Porque a palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos no Teu nome, ali Ele se faria presente, Ele está presente no nosso meio. E mais uma vez eu digo, Ele veio para curar, salvar e libertar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos a palavra do Senhor em Mateus, Ele vai dizer assim, e percorria toda a Galileia, ensinando e pregando o evangelho do reino, e todos eram curados pelo Senhor. Percorria toda a Galileia, ensinando e pregando o evangelho do reino, e todos eram curados por Ele. Todos que se achegavam ao Senhor, com coração sincero, com coração desejoso de ver, de buscar do Senhor, eles eram curados através desse Senhor, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque para isso Ele veio, como eu disse, para nos dar vida e vida com abundância. O desejo do Senhor é que todos se salvem, que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Não agrada ao Senhor o ímpio, não agrada ao Senhor
ele vê quando a sua criação, aquele que ele fez com tanto carinho, com tanto amor, aonde ele disse que era muito boa a criação, ela se desviando da sua presença, ela se afastando da sua presença. Por isso ele está até o dia de hoje, curando, salvando e libertando. Por isso que ainda essa porta da graça, ela ainda está aberta. Ela ainda está aberta a cada um de nós. Mas muitas das vezes, assim como foi lá atrás no passado, com os doutores da lei, com aqueles fariseus, aqueles escribas e fariseus, eles não criam na presença do Senhor, nos milagres, naquilo pelo qual o Senhor, ele realizava na vida daquelas pessoas. O texto pelo qual nós lemos aqui, a palavra fala de uma mulher paralítica, que há 18 anos, ela vivia encurvada, e ela estava dentro da sinagoga, dentro de uma igreja. Agora, imagina você e eu, imagina a vida dessa mulher, pela qual a palavra mostra para cada um de nós, que a palavra diz que não 18 meses, ou 18 dias, mas 18 anos, vivia com uma enfermidade que a mantinha encurvada. E detalhe, dentro da casa do Senhor. Aqueles doutores da lei, aqueles homens, eles tão somente, a todo instante, tão somente acusar o nosso Senhor. Quando nós olhamos no Evangelho de Marcos, Jesus certa vez, ele está na casa de um fariseu, na casa de um publicano, um pecador, comendo juntos, ali ceando junto com aqueles homens. Aqueles homens, aqueles doutores da lei, eles perguntam para o Senhor, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Porque eles não entenderam o propósito pelo qual o Senhor, ele havia vindo a essa terra. Eles não entenderam o motivo, o propósito de Cristo Jesus ter se feito carne e habitar nessa terra, ter se despido da sua glória para poder vir a essa terra. Eles não compreenderam isso, eles não entenderam que Jesus veio, mais uma vez eu digo, para curar, para salvar e libertar. E eles dizem, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? A palavra vai continuar dizendo, e Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz, os sãos não necessitam de médicos, mas os doentes precisam. Eu não vim a esse mundo para chamar os justos, não, mas os pecadores ao arrependimento. Eles não compreenderam o ministério pela qual o Senhor, ele veio a essa terra. Quando Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou, que Ele deu o Seu único Filho, para que nós fôssemos salvos através dele. E nessa caminhada de Jesus, nesse ir e nesse vir pelo qual Ele vivia, a palavra do Senhor mostra uma mulher adúltera, pecadora, que aqueles homens que não entenderam o propósito pelo qual o Senhor, ele veio a essa terra, na lei deles diziam que as tais mulheres, elas deviam ser apedrejadas, e ela foi pega em pleno ato de adultério. A palavra diz que Jesus, ele estaria abaixado, escrevendo sobre a terra, e agora esses mesmos homens, os doutores da lei da época, aqueles que não compreenderam o motivo que Jesus veio a esse mundo, a essa terra, eles agarram essa mulher, eles levam até o Senhor.
Eles levam até Cristo e diz, mas mas tão somente para afrontar o nosso Deus, para saber qual seria a resposta dele, mediante que eles estavam indo com a lei, mostrando a lei para o Senhor, mostrando a lei para Cristo. Ele dizendo que levaram aquela mulher, não, trouxemos essa mulher que foi pega em pleno ato de adultério. Então, se foi em pleno ato, não estava só ela, estava ela e o homem. A lei não dizia só a mulher, falava dos dois, mas eles levaram aquela mulher, e baseado na lei pela qual eles carregavam no seu coração, eles querendo ver qual seria a atitude de Jesus, eles levam essa mulher até Jesus, até o Senhor. Ele diz, foi pega em pleno ato de adultério, Senhor. A lei diz que as tais, elas devem ser apedrejadas. E o Senhor? E o Senhor o que diz? É como se esses homens dissessem assim, o Senhor que diz que é o Messias que veio para salvar o mundo, a lei diz isso, e o Senhor o que diz? Os irmãos conhecem a passagem. Jesus escrevendo na terra, ele olha para aquela multidão, já toda preparada, com pedras nas mãos, para poder tão somente fazer cumprir a lei que estava naquele momento, diante deles ali. Aquelas pessoas já com a ira no seu coração, tão somente já preparadas com pedras. E o Senhor, o que diz? Jesus vira para aqueles homens e diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Irmãos, muitas das vezes, as pessoas também lá fora, no mundo, elas ficam tão somente observando a minha vida e a sua vida, para tão somente atacar a cada um de nós. E usam até coisas da lei, a lei do homem aqui, para tão somente nos atacar, para tão somente nos afrontar, para nos apedrejar. Nós devemos cumprir a lei dos homens, sim, nós devemos ser obedientes, mas até o momento que ela não fere a palavra do Senhor em nossas vidas, até o momento que ela não fere a sã doutrina do Senhor que foi deixado para cada um de nós, para cada um de nós. E muitas das vezes elas se encontram dessa maneira. Se ela vê a cada um de nós, qualquer deslizezinho que houver, elas estão ali prontas para acusar a cada um de nós. Ah, mas você não fala que é pastor? Você não fala que é servo do Senhor? Por que está fazendo isso? Isso acontece. Não foi diferente com a vida do nosso Senhor. Eles estavam ali tão somente para acusar o Senhor, para ver qual é a atitude do nosso Senhor, para ver de que maneira ele iria lidar com essa situação. Eles não entendendo que ele veio curar, salvar e libertar. Ele veio para nos libertar do pecado que tão de perto nos rodeia. Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O texto mostra que eles deixaram as suas pedras ali e saíram. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, falhamos contra o nosso Deus. Mas o Deus pelo qual nós servimos, Ele diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então Ele veio chamar a mim, porque eu sou pecador. Ele veio chamar a cada um de nós ao arrependimento, a nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos e buscar a face do nosso Senhor. E Ele diz para a mulher: mulher, alguém te acusou? Alguém te condenou? A
A mulher diz: não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Agora vai e não peques mais. O segredo está nisso. Vai e não peques mais. Aí está o segredo do Senhor para cada um de nós. Falhamos? Sim, falhamos. Mas como eu já disse outrora aqui, o pecado em nós é como que com um acidente. Porque quando não é acidente, ele se torna iniquidade na nossa vida. Ele se torna iniquidade na nossa vida. E Jesus caminhando, ensinando, como disse, ele percorria toda a Galileia, por ali passeando, caminhando e ensinando. E a cada instante o Senhor, ele entrava nas sinagogas para poder ensinar o seu povo. O texto mostra aqui no versículo de número 10, e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher, que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus agora, ele chega dentro do templo. Jesus agora, ele chega dentro de uma denominação, de uma igreja, de uma sinagoga, para tão somente ensinar aquele povo. Para ensinar aquele povo que outrora estava sem direção, estava sem rumo, sem saber a verdade, sem saber verdadeiramente o caminho que eles deviam tomar. Ali estava esse povo, e Jesus ali estava ensinando aquele povo. E ali dentro daquela denominação, estava uma mulher que há 18 anos, estava ali, enferma, dentro da casa do Senhor. Mas eu quero que você observe nesse texto, que a despeito da dificuldade dessa mulher, que a despeito da luta pela qual ela vivia, porque imagina, irmãos, a gente andar, a pessoa está encurvada, o texto fala que ela vivia encurvada, devido à enfermidade, que Satanás tinha colocado nessa mulher, e ela estava ali encurvada. Imagina a vida dessa mulher, a ponto de ela não mais ter condições nem de olhar para o alto, porque quando nós vemos nessa condição assim, a gente não consegue olhar para o alto. E essa mulher, imagina a vida pela qual essa mulher vivia, e não 18 dias, como eu disse, nem 18 meses, mas 18 anos, vivendo dessa maneira. Mas olha o detalhe, ela estava dentro da casa do Senhor, ela estava na casa do Senhor, porque ela sabia, conjecturando eu, que ali era o lugar aonde o milagre poderia acontecer na sua vida. Muitas das vezes pessoas têm passado por certa dificuldade, e a primeira coisa que faz é abandonar a presença do Senhor, é sair da casa do Senhor. Ah não, eu não vou para a igreja mais não, se levantou essa situação na minha vida, a minha vida ela não dá um sentido, ela não anda, ela está sempre parada, sempre prostrada. O que eu vou fazer dentro da igreja? Eu vou estar indo para lá toda terça-feira, todo domingo, eu estou indo lá no EBD de manhã, fazer o que lá? Porque a minha vida não muda, ela não transforma, continua sempre a mesma coisa. Mas essa mulher, com essa enfermidade, ela não abandonou a presença do Senhor, ela não abandonou o lugar de segurança, o lugar onde ela poderia ser salva, porque certamente ela já tinha ouvido falar do Senhor, certamente ela já deveria ter ouvido falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque as pessoas ouvem do Senhor, elas sabem, elas conhecem, até nos tempos de hoje, elas sabem que Jesus é aquele que cura, que salva, que liberta, elas conhecem, elas sabem que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, mas muitas das vezes não se entregam ao Senhor, continuam vivendo as suas vidas da sua vã maneira de viver, se envolvendo, se entrelaçando com as coisas lá de fora e se esquecendo do Senhor. Mas quando chega num aperto, num momento de dificuldade, é para lá que eles buscam,
É o Senhor que eles vão correndo e buscam. Mas o maravilhoso disso tudo é que o Senhor, Ele está ali, de braços abertos para receber. Você lembra do filho pródigo? Que pediu ao seu pai que desse a sua parte da herança para que ele saísse, para que ele fosse viver. E o pai se retrucando, se tentando convencer, falando, e não, mas o filho queria. O pai vai, permite e dá. E os irmãos também conhecem o texto, glória a Deus por isso. O filho então ele sai, ele começa a viver, a palavra diz, uma vida dissoluta. Uma vida dissoluta. Uma vida de prostituição. Ele começa agora a viver essas coisas. Porque tudo é muito bom enquanto o dinheiro está no bolso, enquanto as amizades, entre aspas, elas estão ali ao seu lado, você está vivendo aquilo ali, é tudo muito maravilhoso, é muito bom. Mas quando tudo vai se perdendo, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós vemos nesse texto, aquele jovem ele sai, ele começa a viver as coisas do mundo, ele começa a experimentar as coisas lá de fora, a ponto de chegar num ponto dele não ter mais condições de como essa mulher olhar para o alto mais, devido ao pecado que assolou a vida daquele jovem. A escassez que estava naquele momento ali fez com que a vida pela qual que ele vivia, uma vida com abundância, tudo se perdeu. Mas eu louvo o nome do Senhor, que a palavra diz que esse mesmo jovem, ele cai em si, ele se lembra da casa do pai, ele se lembra de tudo que ele tinha na casa do seu pai, e agora ele volta para a casa do pai. Ele diz, os empregados de lá, eles têm fartura, e eu aqui, mendigando. E então ele volta para a casa do pai. Quando eu falei que o Senhor, Ele está sempre de braços abertos a nos receber, o texto mostra que esse mesmo Pai, tipificando o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele vê o filho de longe, Ele avista o filho de longe, e Ele vai de encontro ao seu filho. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa e abandona, alcança do Senhor a misericórdia. Quando nós confessamos as nossas falhas, quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor, Ele está ali de braços abertos a nos receber. A todo instante, independentemente da sua luta, da minha luta, da nossa dificuldade, o Senhor está ali de braços abertos a nos receber. E Jesus entrando nessa sinagoga, no versículo de número 12, a palavra vai dizer assim, e vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Eu queria que você atentasse para esse texto no momento, o momento ali que a palavra diz que ele, vendo essa mulher, ele chamou a si. Nós louvamos aqui, tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Jesus a todo instante, Ele está olhando para cada um de nós, Ele está vendo a minha luta, Ele está vendo a sua luta, a luta de cada um de nós, ainda que nós, nos nossos pensamentos, a gente possa pensar, mas o Senhor Ele não está me vendo, porque eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo outro, o Senhor não olha para mim. Não, Ele está vendo, Ele está olhando a sua vida, Ele está vendo a sua dor, Ele está vendo a sua dificuldade, a maneira pela qual você está sendo tratado, Ele está vendo, porque a palavra diz que Ele tem os olhos como chama de fogo, Ele está olhando para cada um de nós, e Ele sabe, louvado seja o nome do Senhor, e uma vez que Ele vê a cada um de nós, Ele há de chamar a cada um de nós,
Porque aqui diz que, e vendo Jesus, chamou a si aquela mulher. Quando Ele vê sinceridade dentro de cada um de nós, quando o Senhor, Ele vê verdadeiramente que a gente quer verdadeiramente uma mudança na nossa vida, Ele olha para cada um de nós, e Ele mesmo chama a cada um de nós. Ele mesmo, vendo a dificuldade, vendo a situação, vendo o coração, porque a palavra diz que Ele sonda a mente, Ele sonda o coração, Ele mesmo, Ele nos chama para a sua presença. Ele mesmo nos chama para a sua presença. Sabe por que eu digo isso? Porque outrora, antes de conhecer o Senhor, antes de saber quem era Jesus, quem era o Senhor, eu já disse aqui, outrora era Deus lá no céu e eu aqui na terra. Não havia essa proximidade do Senhor. Eu não conhecia o Senhor. Eu não sabia quem era o Senhor. Mas a todo instante estava o Senhor ali, Júnior, olhando a minha vida. A todo instante o Senhor, Ele estava ali, olhando, observando. Até chegar um momento que o próprio Senhor, Ele me chamou para junto de si. E tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu creio que não tenha sido diferente com os irmãos aqui presentes também. Eu não sei se todos aqui vieram de berço evangélico, eu não vim. Mas eu creio que foi dessa maneira, e é dessa maneira que o Senhor age em cada um de nós. Ele vê, Ele sabe, e vai chegar um momento que Ele vai te chamar. Mas é necessário que a gente esteja com nossos ouvidos aguçados, sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus em nós. Porque muitas das vezes a agitação do dia a dia, a agitação do trabalho, casa, enfim, a agitação desse mundo, ela tapa a nossa audição, e a gente não consegue enxergar, não consegue ouvir ao Senhor. E a correria muitas das vezes também, ela tira a nossa visão, até a visão também. E quando eu falo visão, eu não estou falando visão física, mas eu falo a visão espiritual. Os olhos ficam vendados e a gente não consegue enxergar. A gente não consegue ver a Cristo, não consegue olhar a Cristo Jesus. Mas quando a gente está sensível, com os nossos ouvidos para ouvir a palavra do Senhor, quando a gente se deixa ser levado pela palavra do Senhor, Ele tão somente Ele nos chama, Ele tira as vendas dos nossos olhos e mostra a sua maravilhosa luz. Ele mostra aquilo pelo qual Ele veio, Ele mostra aquilo pelo qual Ele veio, e Ele quer dar a cada um de nós, que é a vida, e a vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Quando há essa sensibilidade em nós, o Senhor então agora, Ele começa a operar dentro de cada um de nós. Mas é necessário nós permanecermos, perseverarmos dentro, na palavra do Senhor, dentro da casa do Senhor. Não se deixar por qualquer motivo, por qualquer situação que se levantar, a gente tão somente, eu não quero mais estar na casa do Senhor, eu não quero mais fazer parte, enfim, desse ministério, enfim. É necessário a gente compreender, a gente entender que muito o Senhor, Ele quer dar a cada um de nós. Muito o Senhor, Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Nós vimos hoje a maravilha que foi amanhã, quando nós estávamos aqui reunidos, adorando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, a comunhão entre os irmãos, isso tudo é maravilhoso. Tudo isso é maravilhoso, mas chegará um momento que toda essa comunhão, toda essa alegria que nós vivemos aqui nesse período, quando estamos dentro da casa do Senhor, chegará um momento que essa comunhão, essa alegria, essa adoração não será aqui mais, nessa terra, mas será nos altos céus.
aonde o próprio Senhor, Ele há de nos levar, e lá nós iremos adorar ao Senhor, e lá nós iremos glorificar o nosso Senhor, não mais com esse corpo mortal, como nós já falamos aqui, se eu não me engano no domingo passado, mas com o corpo transformado, renovados, transformado pelo nosso Senhor. Toda essa comunhão que vivemos aqui, será agora nos altos céus, mas é necessário uma perseverança, é necessário a gente entender e compreender, que o Senhor a todo instante, Ele está nos convidando, nos chamando, a nós abrirmos mão das coisas lá de fora, das coisas do mundo, para que a gente venha agora ter uma vida em santidade com o Senhor, para estar agora livre de toda e qualquer enfermidade, não só física, mas também da alma, mas também da nossa alma. Ele quer dizer para mim e para você: estás livre da tua enfermidade. E mais uma vez eu digo, quando eu falo enfermidade, eu não digo tão somente física, mas também espiritual. Ele quer dar paz a cada um de nós, não a paz que o mundo oferece, mas a paz que vem do nosso Senhor, aquela que excede todo entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que aqueles homens lá de trás, do passado, eles não compreenderam no Senhor. Os líderes religiosos da época, eles não compreenderam o propósito do Senhor vir a essa terra. Depois que Jesus, Ele cura essa mulher e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. No 13 Ele diz que Ele impõe as suas mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Jesus curando, imagina, há 18 anos, vivendo para baixo, olhando tão somente para baixo, sem forças de olhar para o alto, sem condições de olhar nos olhos das pessoas. Essa mulher dentro da igreja, Jesus chega nesse local, Ele chega ali nesse momento, Ele traz a cura para essa mulher, Ele impõe as suas mãos, e ela se endireitou diante do Senhor. Mas quando eu falo que os líderes religiosos, eles não compreenderam o Senhor, a palavra mostra, no versículo 14, vai dizer assim, ó: e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Irmão, nós temos visto também nesses tempos de hoje, homens que estão à frente de púlpitos, à frente de denominações, de igrejas, é como se estivessem limitando a ação do Senhor dentro das igrejas, dentro da casa do Senhor. Eu vi num vídeo na internet, de uma pessoa que ela estava no culto, ela estava no culto ali, terminado esse culto, aí aquela pessoa vai conversa com um, conversa com o outro, e ela procurando o pastor para poder falar com ele, isso num vídeo, o que eu vi. Essa mulher depois encontra esse homem e pede para que ele orasse pela sua vida. E ele disse que ele não poderia orar, porque ele já tinha liberado o Espírito Santo de Deus, que ele já foi. Olha, ela pediu oração, e ele falou que não, que ele já tinha, tipo assim, eu já preguei, já tinha feito, já fiz o que tinha que fazer, eu já liberei o Espírito Santo. Ele não orou mais, não orou naquele momento para aquela mulher. As pessoas estão, como eu disse, elas estão limitando, e no texto mostra que esses homens, eles ficaram indignados com o Senhor, porque Ele curara, e era um dia de sábado. Eles ficaram indignados com o Senhor. É por isso que nós vemos nesses tempos de hoje, é culto de tudo quanto é espécie de situação.
A segunda-feira tem um culto, na terça-feira, na segunda-feira é o culto da porta aberta, na terça-feira é o culto enfim, vai tendo. Na segunda, na terça, na quarta. No culto da libertação, é o culto do jovem, é o culto enfim, vai tendo esse monte de... Eles vão botando cada dia uma coisa. O Senhor, Ele não trabalha com cronograma humano, não. O Senhor, Ele continua a curar, a salvar, a libertar, mas é no tempo dEle, no momento dEle, na hora dEle, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Nós somos pó, nós somos cinza. Se for da vontade do Senhor hoje trazer cura aqui nesse lugar, Ele vai trazer. Se for da vontade do Senhor libertar vidas aqui nessa noite, Ele há de libertar para a honra e para a glória do Senhor. Se for da vontade do Senhor ir na sua casa, você que está assistindo agora, e trazer uma libertação para você, nesse momento, nessa hora, Ele há de fazer, porque Ele é Deus. Mas o que nós temos visto é isso. A segunda é o dia das portas abertas, então você vem segunda, que você vai ter as portas abertas. Terça-feira é o dia daquilo, e assim as pessoas estão se deixando levar por essas coisas. Elas estão se deixando ser enganadas a cada dia. E muitas das vezes, que elas não conseguem isso. Por isso que a gente vê a pessoa, certa hora ela está na igreja, nessa igreja aqui, numa igreja aqui, daqui a pouco ela está numa igreja aqui, na outra acolá, e elas vão pulando de igreja em igreja, porque não compreenderam o Senhor ainda, aquilo pelo qual o Senhor quer fazer. Ele pregava por toda a cercania, trazendo arrependimento, chamando o povo ao arrependimento. O que vai mudar a minha vida, o que vai mudar a sua vida, é nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, é nós nos dedicarmos, nos santificarmos a cada dia diante do Senhor. É isso que vai trazer transformação na nossa vida. É isso que vai mudar. Como mais uma vez eu digo, as pessoas desceram nas águas hoje. Aquele batismo, você descer naquelas águas ali, não é critério, não é critério para dizer que você agora está salvo, não. Você foi batizado, você recebeu o Espírito Santo de Deus, amém, glória a Deus por isso. Mas agora vai ter um caminho para você percorrer, vai ter um caminho, e esse caminho é estreito, não pensa que é largo, não é, ele é estreito, o caminho do Senhor, ele é estreito, ele é apertado. Ali foi tão somente, como nós aprendemos hoje, uma confissão pública, diante primeiramente do Senhor, e diante das testemunhas que estavam ali naquele lugar. Agora é você e Deus, você vai caminhar na presença do Senhor. As lutas vão vir? Sim, elas vão vir. As dificuldades vão vir? Elas vão vir até você, como tem vindo a cada um de nós. Mas agora começa um processo. E você precisa, e nós precisamos, buscar forças no Senhor para vencermos a esse mundo mau. A esse mundo onde tudo quer tirar de nós esse desejo, essa graça que o Senhor quer dar a cada um de nós, e de graça. Há um caminho agora a percorrer. Essa mulher estava lá 18 anos, vivendo uma vida prostrada, curvada, sem perspectiva nenhuma, mas ela não abandonou a casa do Senhor, ela não abandonou a presença do Senhor. Ainda que homens e mulheres lá fora, ou seja lá, porque muitas das vezes se levantam pessoas contra a nossa caminhada, contra a nossa vida, ainda que isso aconteça na sua vida, permaneça na presença do Senhor. Permaneça, continue. Eu já vi relato de pessoas que batizar, de amigos fazerem ali aposta, dizendo, não, isso é um mês só, é 2 meses, e daqui a pouco abandonou, já saiu. Deixa que o mundo possa pensar o que for, mas você não, você sabe em quem você tem crido, você sabe a quem que você entregou a sua vida, então permaneça na presença do Senhor. Permaneça na presença do Senhor. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita de dia e de noite na presença do Senhor, continua, persevera na presença do Senhor.
Ainda que falem, deixa falar. O meu alvo é Cristo Jesus. Ainda que venham afrontas, o meu alvo é Cristo Jesus. Porque imagine se essa mulher, que já estava lá 18 anos, dentro da sinagoga, se ela desse ouvido àquilo pelo qual pessoas de repente chegaram diante dela e falaram: o que a senhora está vindo aqui na igreja para quê? Olha a situação da senhora, olha como que está a vida da senhora, olha de que maneira que a senhora se encontra. Imagina pessoas falando para essa mulher, penso eu, falando para ela: você está aqui, aí vai o primeiro ano, passou um ano, já está um ano nessa situação, segue seu rumo, não precisa, não adianta não. E passa um, e passa dois, e passa 3, e 5 anos, e a pessoa vai, e falando, mas ela ali, perseverando na presença do Senhor, ela ali insistindo na presença do Senhor, e assim vai, e a palavra fala que é 18 anos, no momento certo, na hora certa, Jesus entra, e uma vez que Ele entra, é Ele que livra, é Ele que liberta, é Ele que salva. Louvado seja o nome do Senhor. E ela compreendeu isso, e ela pôde experimentar isso do Senhor. A palavra fala que Jesus também ele entra na sinagoga, e ali está um homem com a mão mirrada, e Jesus cura aquele homem. Aquelas pessoas também ficaram indignadas com isso, porque muitas das vezes, irmãos, a sua caminhada, ela vai desagradar pessoas lá fora, ela vai desagradar a pessoa lá fora. Eu lembro que certa vez no meu trabalho, muitas das vezes um chefe pelo qual eu tinha, ele me chamava de bom, você é o bom samaritano, porque certas situações eu não concordava, porque eu experimentei da palavra do Senhor, eu tenho aprendido da palavra do Senhor, e as pessoas às vezes ficam com essa chacota, falando de você: você é o santarrão, você é isso, você é aquilo. Permaneça, não diga eu sou assim, porque eu conheci algo muito melhor e muito maior do que tudo isso que você possa imaginar aqui nessa terra. Então permaneça, por isso permaneça na presença do Senhor, deixa afrontar, deixa falar, viva a palavra do Senhor. O que seria dessa mulher se ela não estivesse nesse momento, aonde o Senhor, Ele entra dentro da sinagoga? Ela poderia perder a sua bênção. Assim somos nós, quando nós nos apartamos da palavra do Senhor, quando nós nos distanciamos do nosso Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. É como se uma barreira começasse a se criar na nossa frente, a ponto de nós não vermos mais o Senhor. Ela cria uma barreira, ela nos afasta da presença do Senhor. Então o segredo é nós permanecermos. Todas essas barreiras que muitas vezes se levantam na nossa vida, esse pecado que tão de perto, ele nos rodeia a cada dia, ele quer tão somente nos tomar. Satanás com seus ardis, a cada dia ele vai preparando situações para nos afastar do Senhor. É no Senhor que nós devemos buscar a nossa força, porque como nós vimos na vida dessa mulher, Ele está vendo a cada um de nós, Ele está contemplando a cada um de nós, Ele sabe até onde nós podemos suportar, e no momento certo, Ele dá o escape para cada um de nós, Ele dá a direção para cada um de nós, Ele vai começar agora a operar em cada um de nós. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 2, ou então só coloca aqui no telão, aqui, fazendo um favor. Colossenses, capítulo de número 2, ele vai dizer para nós ficarmos atentos.
Ele vai dizer assim no versículo de número 8, capítulo 2, versículo de número 8. Ele vai dizer assim, ó, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. A tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo Jesus. Aqueles homens, aqueles doutores da lei, eles se enfureceram porque eles viviam a tradição dos homens. Era tão somente a tradição pela qual eles viviam ali, os rudimentos do mundo, aquelas coisas. Eles não compreenderam a Cristo Jesus. Eles não compreenderam. Por isso que o Senhor, Ele mostra, Ele fala para cada um de nós, tende cuidado. É nós estarmos vigilantes a cada dia. É a gente estar vigilante a tudo o que tem acontecido ao nosso lado, na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso viver. É buscando ao Senhor. E o Senhor a todo instante está convidando a cada um de nós. Porque senão, irmãos, quando nós nos afastamos do Senhor, é como se a ação agora ela fosse ao contrário dessa mulher. Por que eu digo isso? Porque conhecemos o Senhor nos coloca de pé. A gente tem condições de olhar para o alto, de ver para olhar para Cristo Jesus. Mas quando o pecado ele toma a vida do ser humano, é como que um fardo que é colocado sobre nossos ombros, sobre o ombro daquele que agora que viveu do Senhor, mas agora abandonou o Senhor e agora vive uma vida pecaminosa. E aquilo vai fazendo com que você, com que a pessoa ela vai se curvando, a ponto de não mais olhar para Cristo Jesus. O pecado ele faz isso. Ele quer tão somente tirar de nós a adoração, o desejo pelas coisas que são do Senhor, o desejo pelas coisas que vêm do nosso Deus para cada um de nós. Irmãos, é necessário a gente começar a se envolver com as coisas do Senhor, com a oração, com a leitura, com a busca, com o prazer de poder estar na casa do Senhor, como no dia de hoje, não somente aqui nesse culto, não somente num culto de festa, não, mas a cada dia, o prazer de entrar na casa do Senhor, de estar na presença do Senhor, e assim viver as maravilhas que o Senhor, Ele tem preparado para cada um de nós. Porque se a gente não agir dessa maneira, a gente se envolve com as coisas lá de fora. A gente se envolve com as coisas do mundo. Se a gente não atentar para isso, tudo vai tirando de nós esse desejo, essa coisa de querer buscar mais e mais do Senhor. E muitas das vezes são coisas que são coisas pequenas, são coisas, até coisas lícitas, vamos dizer assim. Quer ver uma coisa? O trabalho, até mesmo o trabalho. Se nós não atentarmos para isso, a gente vai trabalhando mais e mais, vai trabalhando aqui, trabalha ali, e isso vai tirando de nós também. As redes sociais, os entretenimentos dessa vida que tem se levantado, que cada dia mais tem aumentado. Os entretenimentos, as pessoas estão aí, sai e faz isso, e vai aquilo, e vai ali, e aquela coisa toda. As séries são coisas tão somente para tirar de nós o desejo de buscar ao Senhor. O desejo de buscar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As redes sociais, celular, enfim, essas coisas que são pequenas, mas que sorrateiramente ela vai entrando dentro de cada um, dentro dos lares, e uma vez que nós não percebemos isso, é como se nós estivéssemos de pé, e a gente vai se encurvando
cada vez mais. Paulo em Colossenses disse: tende cuidado, para que ninguém te engane, te prive da maravilha que é Cristo Jesus. Porque a todo instante Ele está ali ao nosso lado. Ele diz: vinde a mim, Ele diz: clame a mim. A palavra fala: buscar-me-eis e me acharei, quando buscar de todo o coração. Então é dessa maneira que nós devemos buscar ao Senhor, é de todo o nosso coração, é se entregando verdadeiramente a Ele, sabendo que, mais uma vez eu digo, muito Ele tem a se revelar a cada um de nós, muito Ele tem a dar a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo de número 15, eles retrucaram porque Jesus estava curando no sábado, mas no 15 Jesus vai dizer: respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Observe que há 18 anos Satanás estava ali, mantendo aquela mulher aprisionada, mas a libertação chegou até ela, a libertação chegou até cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então é a cada dia, sabendo que tem um Deus, que Ele tem guardado a nossa vida, sabendo que existe um Deus, existe um Senhor, que Ele contempla a cada um de nós, que Ele está vendo a nossa luta, a nossa dificuldade. A ação do Senhor vai ser mediante a nossa reação para com Ele, a maneira pela qual a gente se achega diante do Senhor, a maneira pela qual a gente se apresenta diante do nosso Senhor. É somente nele que há a salvação. A salvação não está em nada que você possa imaginar nesse mundo lá fora, mas ela está em Cristo Jesus. Ela está na sua palavra para com cada um de nós. Então não se deixe ser enganado, não se deixe ser levado pelas coisas dessa terra, não deixe que essas coisas elas venham te pressionar a você ficar encurvadas diante dela. Não se deixar ser encurvado por ela, não se deixe ser levado. Viva para Cristo Jesus. Diga: eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus que tem cuidado de mim, que tem guardado a minha vida. Eu também sou uma filha, eu também sou um filho de Abraão. Satanás, ele não tem poder sobre a minha vida, porque eu entreguei a minha vida ao Senhor, porque eu decidi no meu coração agora não mais viver a vida que eu vivo, mas a vida que Cristo Ele tem para me dar. Louvado seja o nome do Senhor. De repente você que está assistindo, de repente pode ter pessoas aqui que ainda não se entregaram ao Senhor, que ainda não se decidiram por Cristo Jesus. O tempo não foi ontem, não será amanhã, é hoje. Eu falava disso hoje pela manhã, é hoje. Então, se ouvir a sua tão doce voz, não endureçais o coração, porque aquela mulher estava ali na casa do Senhor, e ela pôde experimentar da maravilha do Senhor, da cura do Senhor. De repente você está assistindo aí agora, você está aqui presente, o Senhor Ele está presente aqui nesse lugar. O mesmo Deus que disse para aquela mulher: estás livre da tua enfermidade, Ele pode falar também para você, hoje, nessa casa, aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o segredo é entregar o coração ao Senhor. O segredo é se decidir verdadeiramente pelo Senhor, é buscar aquilo que é do alto, é buscar aquilo que é de cima, para que o Senhor, Ele venha até mim, até você, Ele diga: estás livre da tua enfermidade. E Ele tem poder para isso, e Ele está presente aqui.
E outra coisa, Ele quer fazer isso na sua vida. Mas Deus é manso, Ele é humilde de coração, Ele não arromba. Ele diz tão somente para que nós venhamos abrir a porta do nosso coração. Se deixe ser tocado pelo Senhor. Se deixe ser direcionado por esse Deus. Deixe que Ele aplane diante de você o teu caminho. Deixe que Ele mostre para você as pedras que muitas vezes estão, para tão somente tirar o foco de cada um de nós, para fazer com que nós venhamos a tropeçar. Ele quer mostrar para que nós venhamos a desviar e caminhar rumo à nova Canaã, rumo a Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Que Ele possa, dos altos céus, aqui agora onde nós estamos, Ele possa olhar para dentro de cada um de nós nessa hora, e ver se é em nós algum caminho mau, e nos ajudar, para que a gente venha viver uma vida em santidade com o Senhor. Que Ele possa contemplar nessa hora o seu coração, que Ele possa ir de encontro no mais profundo, lá no íntimo, Ele possa visitar a cada um dos teus filhos, aqui presente nessa noite, a cada um dos teus filhos também que estão conectados, aqueles que vão ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor assim nos abençoe, por mais esse dia, por mais essa palavra, que nós venhamos aguardar ela na tábua do nosso coração, para que a gente não venha pecar contra o nosso Deus, para que a gente venha estar de pé, num prumo reto, diante do nosso Senhor, se curvar sim, mas nos pés do Senhor, não diante das situações que o mundo se levanta, que o mundo coloca diante de nós, mas se nos curvar diante do nosso Salvador, diante do nosso Libertador, diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Grupo de louvor, faz favor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.